nossos estudos nas Sagradas Escrituras, tendo visto anteriormente alguns tópicos, tendo usado alguns temas, como falar sobre o dia dos mortos, a situação dos mortos, a situação na morte, e tendo, irmãos, considerado também, em particular, que os mortos nada sabem, não podem interceder, que estão, na verdade, no sepulcro, aguardando a ressurreição. Nós queremos agora, em consequência disso, dar continuidade, ainda que já passamos pelo outro título, que foi a parábola do rico e do Lázaro, coisas relacionadas, repito. Vamos estar vendo agora uma matéria a respeito de Enoque e Elias, para estarmos firmando bem o entendimento diante da palavra de Deus, porque ainda continuamos percebendo que no dia a dia muitas coisas são faladas de modo normal entre os cristãos, mas não é precisamente aquilo que diante de Deus existe. A situação dos mortos, ou a situação agora não de mortos, mas de Enoque e Elias, que contrariamente não experimentaram a morte, antes foram arrebatados ao céu sem passarem pela morte. Onde estão eles? É uma pergunta, e vamos estar tratando disso e desenvolvendo mais alguma coisa. Muito bem, abrindo a palavra inicialmente para localizarmos dentro do texto bíblico, nós temos a respeito de Enoque, a respeito de Elias, passagens como, inicialmente falando de Enoque, em Gênesis capítulo 5. O capítulo 5, em muitas Bíblias, tem como título a genealogia de Sete, mas na verdade deveria ser colocado o título genealogia de Adão, porque começa o verso primeiro a tratar de Adão, e assim dá-se a sequência, a descendência a partir de Adão. Lembre-se que esses títulos nas Sagradas Escrituras, nem todas possuem esses títulos, não é da parte inspirada do original, é simplesmente alguém que colocou, achando que colocando títulos progressivamente no texto iria ajudar a localizar os assuntos de uma forma mais fácil. Mas falando da descendência de Adão, fala a palavra de Deus para nós a respeito de Enoque, mais adiante no verso 24, que é onde nós queremos estar mencionando, sabendo que Enoque, na verdade, foi gerado por Jared, Jared é o seu pai, e Enoque teve uma vida descrita aqui de uma forma diferente, porque de todos que vinham sendo falados anteriormente, dando detalhes do tempo de vida, do filho que gerou, todos eles culminam com a palavra e morreu. E morreu. Mas chega na narrativa de Enoque, verso 24, há uma mudança. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Simplesmente isso. Deus para si o tomou. Com essas poucas palavras, já se teve o entendimento, e depois vemos outras colocações mais nas Sagradas Escrituras, como em Hebreus e no próprio livro de Judas, que este Enoque foi arrebatado aos céus. Enoque está no céu? Não morreu, então não está no sepulcro, não voltou ao pó,
estaria no céu? É a pergunta. Continuando, agora passando para o caso de Elias, em 2 Reis capítulo 2, nós temos descrição bíblica da vida de Elias, tantos fatos, um ministério maravilhoso, magnífico, cheio de ensinamentos para cada um de nós. Mas no verso 11, e é interessante que antes de acontecer isso, 2 Reis capítulo 2, verso 11, Elias ser arrebatado, isso já era notório, passando de cidade em cidade, os profetas de cada cidade testificavam para Eliseu de que eles sabiam que Deus ia levar Elias. Eliseu respondia também: o sei. Até que o sucedido é narrado no verso 11, e assim diz: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Pronto. Enoque e Elias foram para o céu. Estão no céu? Faço a pergunta. Uma observação no texto também, que muitos desenham e falam de Elias sendo elevado ao céu em carro de fogo com cavalos de fogo. Detalhe, não é bem este o registro. O registro consta que de fato apareceu carros de fogo, ou um carro de fogo com cavalos de fogo, e separou, na verdade, Elias de Eliseu, que caminhavam juntos. Mas na hora de ser levado ao céu, Elias não foi no carro, foi no redemoinho. Um detalhe simples que muitas vezes são palavras faladas, mas nós vamos muitas vezes pelo modo de falar de outros, não verificamos o texto ou ficamos no título, como no capítulo 2, nesta versão ou neste livro de Bíblia que tenho comigo, diz: Elias elevado ao céu num carro de fogo. Repito, Elias elevado ao céu num carro de fogo. E o verso 11 fala que foi levado num redemoinho. Pequenos detalhes, não acrescento nada para nós, tanto faz. Deus tem poder para muito mais coisa do que isso. Mas o assunto nosso está no céu. Nós temos a palavra em João capítulo 3, 13, que em estudos recentes nós já temos citado, que mostra justamente o contrário, quando é o próprio Jesus quem afirma: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então Jesus afirmou uma coisa que para mim não se discute mais. Jesus falou que ninguém subiu ao céu, ponto final. Então ninguém subiu ao céu. Mas a curiosidade nossa, ainda mais homens muitas vezes que gostam de indagações, mas tem uma exceção. Enoque foi arrebatado para o céu, não viu a morte. Elias também, mas Jesus disse que ninguém foi. E Jesus
apresentou-se para nós e disse essa palavra depois de Enoque e depois de Elias. Precisamos ter esse entendimento. Jesus disse que não. Temos também citado Hebreus capítulo 11, versos 13, depois versos 39 e 40, observando que no livro de Hebreus, em particular, capítulo 11, o que temos é a relação, ainda que de forma abreviada, da biografia de vários homens de Deus. Mas antes de lermos o verso 13, no capítulo 11, lembremos no verso 5: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Depois no verso 13, tal qual Jesus disse, o verso 13 também, pelo escritor de Hebreus, diz: todos estes, inclusive Enoque, tiro de novo agora o Enoque, todos estes morreram na fé, mas Enoque, que não morreu, mas foi trasladado, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que diz o verso 13? Tantos homens que passaram pela morte não alcançaram a promessa de Deus. Eu coloquei Enoque, adiantando, porque Jesus disse que não foi para o céu. Se ele não foi para o céu, se não tem ninguém no céu, Enoque não está no céu, Elias não está no céu, então eles também não receberam a promessa. Não receberam a promessa. E o verso 39 com 40 vai repetir e argumentar, explicando: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Aqui não fala só dos mortos, fala dos que ele falou antes. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então essa ideia de que possa haver alguém no céu, daqueles que um dia habitaram na terra, ninguém, a não ser Jesus. A não ser Jesus. Poderíamos citar outras referências, como aquela que já colocamos anteriormente em Coríntios capítulo 15, versos 20, 21, 22, sobre a ressurreição, dizendo que Jesus ressuscitou, e se Jesus ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdidos, porque não há ressurreição, mas Jesus ressuscitou. Lembremos, sendo as primícias, o primeiro ao terceiro dia, mas nós também seremos ressuscitados. Aí a palavra é clara: mas naquele dia, no último dia, na volta de Jesus. Muito bem. Então observe que o sentido de que ninguém está no céu é porque Deus, verso 40, não quer que eles sem nós venham a ser aperfeiçoados. Precisamos ter mais essa ideia de que cada um de nós somos membros, cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Vamos colocar menorzinho ainda, não somos membros, somos células do corpo de Cristo, espiritualmente falando.
Ele é a cabeça e nós, cada um individualmente, uma célula. E não existe o caso de Deus levar para o céu célula após célula. Não. A igreja do Senhor vai ser arrebatada de uma vez, toda, por inteiro. Tanto que a simbologia da igreja é esposa, é uma mulher, a mulher do Cordeiro. E não vai a mulher do Cordeiro, célula após célula, cada um que morre aqui vai subindo. Ou se Jesus resolver trasladar, arrebatar mais uns diretamente, sem passar pela morte, é que cada célula dessa vai para o céu, esperar o resto do corpo. Perdoe essa comparação, mas vamos entender. Estamos fazendo parte de um só corpo. Muito bem. Por isso precisamos lembrar a palavra que nós temos em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, tão lida por nós, em particular em momentos de perda de entes queridos. 1 Tessalonicenses, quando a partir do verso 13 traz o apóstolo uma consolação para não sermos como os demais que não têm esperança, para não entristecermos. Verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou que morreram em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo está afirmando, é do Senhor, não é dele. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Agora leiamos todos juntos o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Observe, os que estão mortos, quando Jesus voltar e determinar a ressurreição, a voz do arcanjo diante da trombeta de Deus, etc., que muitos dizem que é em silêncio, não tem silêncio nenhum, irmão. É com muito barulho. É com muito barulho. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois os que estiverem vivos vão ser transformados. E juntamente, e aos céus vai encontrar o Senhor, e assim está com o Senhor sempre. Observe esse particular junto. Não é um após o outro. Quando alguém morre aqui, nós podemos dizer, foi para o céu, tá bom, é um nome abençoado, que Deus deu o testemunho dele e vai para o céu. Vai sim, mas não agora. É certo que vai, mas não é agora. Ninguém vai poder mudar isso. Vai para o céu sim, mas não agora. Vai ser no dia do arrebatamento. Aí todas as parábolas vão falar a mesma coisa, como a parábola do trigo, do joio, da rede de pescar,
e etc., dizendo que vem o Senhor, enviando seus anjos com rijo, clamor de trombeta, a recolher todos os salvos escolhidos da face da terra. Observe, e o que vão fazer? Subir juntos os que experimentaram a morte e os que estiverem vivos a encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens, e vamos estar sempre com o Senhor. Ajuntando a esta palavra, a palavra que nós temos em João capítulo 14, nós sabemos bem o texto, quando Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, mas depois de fazer algumas considerações, Jesus diz: e eu irei e voltarei e vos levarei. Não tem de forma alguma a situação de que Jesus vem e vai passar um período curto ou longo na face da terra. Ele vem nas nuvens e nós vamos subir ao seu encontro e daí embora, porque nós não somos deste mundo. É o que Jesus afirmou na carta que João escreveu, registrando as palavras de Jesus, verso capítulo 17: não são deste mundo, como do mundo não sou. Precisamos colocar bem em ordem esse pensamento, porque não temos muitas variações e ficarmos esperando oportunidades que poderão não vir e não virão, porque na verdade, para cada um de nós, quando o Senhor chamar, recolhendo-nos pela morte, acabou. Jesus já veio para nós. Para nós já cessou a vida na face da terra, e para nós está só o momento de encontrarmos o Senhor nos ares após a ressurreição. Esta é a verdade. Mas por que nós estamos falando tudo isso? Bom, nosso assunto é Enoque e Elias. Enoque e Elias são irmãos nossos? São membros do corpo? Ou, como eu estou chamando, células pequenininhas do corpo espiritual de Cristo Jesus, do qual ele é a cabeça. Então, se eles são, eles estão também neste movimento de subir ao céu, juntamente. Mas tem quase não sei quantos mil anos que Elias foi, e muito mais o Enoque foi arrebatado. Não, para Deus não tem diferença. Deus pode arrebatar qualquer um e levar por um tempo que possa parecer 1 milhão de anos, mas que passou numa fração de segundo, ou ao contrário. Pelo costume dizer que Deus levou Enoque sim, Deus levou Elias sim, partiram para o céu e não vão chegar na nossa frente. Pode estar descansado. Eles vão chegar juntos. Esse é o poder de Deus, para que nem Elias nem Enoque sejam aperfeiçoados antes de nós, porque são membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo Jesus. Muito bem. Alguém pergunta, pergunta normal: como ressuscitarão? Quem foi acidentado vai ver os pedacinhos e na hora lá de julgar, Deus vai passar ali uma colinha, vai juntar os pedaços. Quem estava cego vai ressuscitar cego. Só vai ressuscitar novinho quem morreu jovem e sem problema de dano físico. Não tem nada disso, irmãos. Deus não precisa do pó para fazer cada um de nós voltar à vida. Deus não precisa. Deus diz: haja e ouve, e o universo está aí, e nós estamos aqui. Agora, uma vez que Ele já fez cada um de nós, para Ele retornar a fazer, Ele não precisa onde está o pozinho daquele irmãozinho nosso, né, que chama mesmo, o Enoque, não. Abel, ele foi o primeiro, eu descuidei, onde é que está o pozinho do Abel para eu poder fazer o Abel voltar? Deus não precisa.
Ele diz: Abel, volte, e não sei como, o poder dele, e o Abel está de volta. Mas se alguém acha que precisa de pouco para Deus fazer voltar, tá bom, leia Apocalipse 20, que está escrito lá que o mar dará os mortos que nele há, os sepulcros darão os mortos que nele há. Pronto. Se alguém está precisando de pozinho para acreditar que Deus vai fazer ressurreição, tá bom, então Deus sabe achar o pozinho de cada um onde estiver. Mas Deus não precisa. Ele diz: haja e vai haver, pelo poder da sua palavra. Além do mais, agora vamos para Coríntios 15 para confirmar detalhes. Que essa pergunta que muitos fazem é natural, tanto que Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre a ressurreição, é ele quem se antecipa colocando a pergunta, quando no verso 35, repito, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35, Paulo diz: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Como ressuscitarão os mortos? No verso 40, indo mais breveadamente, depois pode cada um ler o texto por completo. Paulo diz: há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Como ressuscitarão? Bom, se for para a terra tem que ter corpo terrestre. Se for para o céu, vai estar com o Senhor para sempre, tem que ser um corpo celeste. Verso 49: assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Depois o verso 52, mas vou ler um pouco antes o verso 51. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então agora eu pergunto: como ressuscitarão? Com que corpo ressuscitarão? Aí a palavra diz bem claro, verso 52, frisando: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, nada de silêncio, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí esta palavra em Coríntios completa a de Tessalonicenses, que os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós seremos transformados. Mas essa transformação de mortos que deixam de ser pó, e a transformação dos vivos que deixam de ter esse corpo corruptível, será no abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos. Então seria como que num relâmpago os mortos estão saindo das sepulturas, imaginando isso, mas já com o corpo incorruptível, corpo dos anjos. E os que estiverem vivos, quase que na nossa capacidade de medir,
diríamos instantaneamente, junto com eles, na verdade é depois deles, abrir e fechar de olhos, seremos transformados e todos juntos subir ao encontro do Senhor nos ares. Essa é a realidade, a colocação das Sagradas Escrituras. Quantas coisas são ditas por aí, quantos filmes evangélicos, criando situações, muitas, muito bem, não quero condenar, mas precisamos ter cuidado para não alterar a doutrina. Há muitas formas de ilustração, que são ilustrações, mas não é bem a precisão das coisas. Precisamos ter o devido cuidado de entender como é a ilustração e o que de fato acontece, porque muitos precisam de mais ilustração para entenderem as coisas de Deus. Por isso, cuidado, que se todos nós fôssemos arrebatados pelo Senhor para termos visão das coisas celestiais, quando nós voltássemos, talvez se nós fôssemos contar, não ia conferir muito bem o que cada um viu, que Deus estaria revelando segundo aquilo que nós poderíamos entender ou suportar das coisas celestiais. Lembre-se que Paulo, uma vez arrebatado ao terceiro céu, quando chegou aqui, não escreveu nada para satisfazer um pouquinho da nossa curiosidade do que é que ele viu no terceiro céu. E nem falou do segundo, nem falou do primeiro dessa viagem, simplesmente que viu. E o que ele viu é coisas inefáveis. E depois, não é lícito dizer ao homem: ah, pronto, cortou. Então cada um teria visões diferenciadas, mas seria a parte ilustrativa de Deus para entendimento de cada um de nós. Muito bem, continuemos. Aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 15, voltando ao verso agora 50, e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Por isso que na ressurreição já viremos transformados em corpo incorruptível para subir, para começar para subir. Que o corpo terreno sobe, tem a gravidade que segura, mas o celestial sobe, ultrapassa as fronteiras da atmosfera. O corpo espiritual não precisa de oxigênio, nem pressão do ar, e assim pode voar para os lugares da habitação eterna de Deus. Os que estão lá em satélites por aí, na verdade estão com um processo, uma proteção especial para aguentar o frio, a falta de ar, a falta de pressão, etc, etc, etc. Mas se tirasse deles a roupagem chamada espacial, pronto. E ninguém pensa que vão ganhar a roupagem celestial, vão ter o corpo celestial. É o que Jesus disse: serão como os anjos, que já não podem morrer, e também não será macho nem fêmea, porque no céu não haverá casamento, não existirá aspecto de sexo no céu. Mas continuemos. Falando ainda no capítulo 15 de Coríntios, verso 54, declara mais alguma coisa: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. E antes desse mesmo capítulo,
temos aquela palavra: o último inimigo a ser vencido é a morte. A última coisa que Deus vai vencer por nós e em nós é a morte, porque outras coisas já estão vencidas. O diabo está vencido, o pecado está vencido, etc. Está tudo vencido, só a morte, que Ele reserva para aquele último dia, no dia da sua vida. Muito bem. Agora, nosso assunto, na verdade, é Enoque e Elias, dentro desse contexto, desse relacionamento de temas que temos visto ultimamente. Mas vamos lá. Enoque e Elias estão no céu? Nossa argumentação: não. Foram arrebatados para ir para o céu? Sim. Chegaram lá? Repito, não. Quando vão chegar? Juntinho com cada um de nós que fomos arrebatados, porque iremos juntos. Com respeito, irmãos, à questão de Elias e Enoque, em especial Elias, há outros desdobramentos. Precisamos entender isso quando vemos em Malaquias, no capítulo 4 de Malaquias. Podemos folhear a Bíblia e chegar até lá. Quando Malaquias, falando da vinda de Jesus, e isso desde o capítulo 3 de Malaquias, observe no capítulo 3 de Malaquias, o verso 1: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do conselho, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então Malaquias falou sobre a vinda de Jesus, aquela vinda quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele disse que viria, mas antes dele vir, ele enviaria o seu anjo, que iria preparar o caminho diante dele. Quem é esse anjo que veio preparar o caminho do Senhor Jesus? É João Batista, o que declara-se em Mateus capítulo 11, por exemplo. Deus fala bem claro: se quereis dar crédito, João Batista é o Elias que havia de vir. Ah, João Batista é Elias? Não, ele veio no espírito e virtude de Elias. É a afirmação de Lucas capítulo 1, verso 17. Tanto que depois Jesus, falando de João Batista, dizendo que ele é o Elias que havia de vir, depois diz que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. E Jesus clareia este assunto. Muito bem. Mas Elias, o que tem Elias a ver com esse texto? É que no capítulo 4, no verso 5, Jesus falando da sua vinda, que seria preparada antes pelo seu anjo, que é João Batista, lembrando que anjo também significa mensageiro. Malaquias disse assim no verso 5: eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Está claro que os judeus, de modo geral, lendo as escrituras, falando do Messias que haveria de vir, nascido de uma virgem. Se alguém sabia mais alguma coisa lendo as escrituras, que ia nascer em Belém de Judá, e que seria chamado Nazareno,
e que a luz resplandeceria na Galileia dos gentios, já tem os indícios de tantas coisas. Na descendência de Davi, tribo de Judá, vários indícios. Mas eles lendo isso aqui, falou: mas isso acontecerá quando o profeta Elias vier, porque a palavra diz isso. Verso 5: eis que vos envio o profeta Elias. Nós precisamos ter cuidado, é forma de expressão. Por isso que Lucas capítulo 1 verso 17 é importante, quando Lucas diz que João Batista viria no espírito e virtude de Elias. Não é o Elias que voltou, ainda bem que ele não morreu. Se acontecesse disso ser uma verdade, pelo menos não seria uma reencarnação, como muitos querem dizer, porque ele não morreu. Mas lembre-se da parábola dos Guilados: o Senhor não manda ninguém de volta aqui. Foi. Se alguém quer saber alguma coisa e ser convencido, tem Moisés e tem os profetas. Mais do que isso, tem o Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo nos santos profetas, nos seus mensageiros. Não precisava mandar o próprio Elias, mas Deus sempre manda alguém que vem no seu espírito, ou com o seu espírito, tal qual Elias exerceu seu ministério pelo Espírito de Deus. Muito bem. Mas entre os judeus ficou essa ideia: vai vir Elias, e Elias a gente vai reconhecer porque vai ser um profeta, perdoa a palavra, milagreiro, que Elias fez muitos milagres, então vai aparecer um milagreiro. A gente sabe que é o Elias chegando, aí vão ficar prevenidos que o Messias está chegando logo depois. Mas vem João Batista, irmãos, e não faz milagre algum. Mas uma coisa é certa: a palavra dele tinha uma autoridade que estremecia todo mundo, e vinha gente de todas as regiões e até países em volta para ouvir aquele que falava no deserto. Se ele viesse hoje, ele falaria na televisão? Só uma questãozinha para nós pensar. Muito bem. Veio João Batista, e a palavra dele é com tal autoridade que lá em João, vamos ver o Evangelho de João capítulo 1, nós temos que os religiosos, as autoridades em geral em Jerusalém se preocuparam. Mas que autoridade tem esse homem? Que palavras ele fala? E já a multidão sempre interrogava João, ficava em expectativa: é você o Messias? E João dizia: não sou o Messias, eu batizo com água, mas após mim vem aquele de quem eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João falava, preparando o povo para a vinda de Jesus, e acrescentava palavras como aquela: que cada um se arrependesse e se voltasse para Deus, porque o reino de Deus já era chegado. Ele está, ou ele vem com a pá e limpará a sua eira. A árvore que não der fruto vai ser cortada. Árvore sem fruto e folhas secas irão para o fogo. Mas muito bem, João falava tudo isso. Eu estou dizendo das autoridades, que no verso 19 do capítulo 1 podemos ler: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E João confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Verso 21: e perguntaram: então, quem és, pois?
És tu Elias? Observa agora o Elias. Se você não é o Cristo, então você deve ser o Elias, aquele que tem que vir antes do Messias. Releio de novo. És tu Elias? Verso 21. E João diz: não sou. Atenção, o povo continua, ou as autoridades religiosas continuam com a pergunta: és tu o profeta? E respondeu: não. João, no verso 23, dá um testemunho de si, quando disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram, e disseram: por quê? Batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Aí João continua falando, mas paremos aqui. Nosso assunto é Enoque e Elias, em particular agora nesses textos últimos, Elias. O que é que o povo religioso esperava? O que é que o povo religioso esperava? Mais do que sinais. O Elias Que havia de vir, o Messias. E atenção nesses versos últimos que nós lemos, eles esperavam uma outra personalidade, eles esperavam 3. Quantas personalidades esperavam? O Elias, o Messias, o profeta. E aqui nem clareia para nós para dizer que profeta é esse que o povo esperava, aquele que Moisés disse que depois dele se levantaria um profeta maior que ele. Deuteronômio, que Moisés tinha dito: Deus levantará no meio de vós um profeta como eu, a ele vocês devem ouvir, porque que ele não ouvir vai ser extirpado do povo. Então observe que Moisés falou de um profeta, Malaquias falou de Elias antes do Messias. Então o povo esperava 3, sem entender eles que o profeta que falou Moisés era o mesmo Messias. Estão me entendendo? Que é o líder que tiraria o povo do Egito espiritual, conduzindo pelo deserto espiritual para colocar na verdadeira terra prometida aos céus, que é Cristo Jesus. Mas eles pensavam que eram 3 personalidades. Observe como a gente lendo a Escritura, é natural que as pessoas tenham a vacilação, porque pegam o texto, não sabem relacionar e começam a colocar. No tempo antes de Jesus vir, no tempo que Jesus veio, eles estavam esperando 3 personagens: um profeta, um Messias, mas também o terceiro, o Elias que havia de vir. Então observe que na sequência que estamos trazendo aqui, eles tinham uma ideia diferenciada, que não era a realidade. O que Deus falou e sempre falou é que viria o Messias, e muitos títulos para o Messias existem nas Escrituras, em Isaías, em Ezequiel, em Ageu, etc. Muitas expressões, como o renovo, né? O renovo, ou a raiz, ou o renovo, a raiz também de Jessé. Tanta coisa, mas Messias é o foco. A partir de Isaías e Malaquias, que tem uma outra palavra, ele será precedido por alguém que vai preparar o povo para a sua chegada. É João Batista, chamado como ilustração Elias, o que vem na espírito e virtude de Elias. Mas muito bem, felizmente Jesus clareou isso, dizendo que João Batista e o Elias que havia de vir, não o próprio Elias, mas alguém que veio no seu espírito e já cumpriu a sua missão,
e já morreu, já está sepultado, e como os outros, aguardando a ressurreição do último dia. Mas assim como o povo no passado tinha ideias variadas em torno da vinda primeira de Jesus, na próxima vinda de Jesus também o pessoal está tendo ideias variadas, e a gente precisa ter cuidado e firmar mais nas escrituras do que numa ficção, ou que seja uma ilustração nossa mesmo, para nós explicarmos para nós mesmos como que vai ser. Não, nós temos que procurar nas escrituras como é que é descrito a vinda de Jesus. Por exemplo, para falar das coisas do Senhor, da sua vinda, lá em Apocalipse diz que haverá 2 testemunhas. Aí o pessoal já começa a procurar quem deve ser as 2 testemunhas. Pronto. E vem alguns afirmando que é o Elias que há de vir. Agora, quem é que veio com Elias? Já que é 2, não é uma só? Qual outra possibilidade? O Enoque. E há outros que fazem outras variações, mas vou aprender só nesses 2. Enoque e Elias, alguns dizem que vem antes da vinda de Jesus. Atenção, porque fala a Bíblia de 2 testemunhas. Apocalipse capítulo 11, o verso 4 ou 3 e 4. Mas precisamos entender, lá mesmo em Apocalipse está dito que essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras, ou os 2 castiçais, copiando a palavra também, que isso é descrito em Zacarias. Então, quem são essas 2 testemunhas? As 2 oliveiras. Quem são essas 2 testemunhas? Os 2 castiçais. Muito bem, mas o que é castiçal agora? Pergunto para todos os irmãos. Os 2 castiçais, ou castiçal, refere-se à igreja. É justamente a luz de Deus que está no mundo. E lembremos que sempre Deus falou das suas testemunhas, e já no passado dizia a respeito do seu povo Israel: vós sois minhas testemunhas. No outro lugar, não haja silêncio em vós. E depois em Atos dos Apóstolos, atenção, no capítulo 1, quando Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ser-lhe-eis testemunhas. O que nós precisamos entender, irmãos, que um castiçal em si mesmo já tem 7 lâmpadas. 2 castiçais, cada um tem 7 lâmpadas. Se for 7 castiçais, como em Apocalipse também se refere a isso no capítulo 1, tem 7 lâmpadas cada um, e todas essas expressões referem-se à igreja. Observe que Jesus não deixou os discípulos irem de 2 em 2 a evangelizar o mundo, nem de 12 em 12 evangelizar o mundo. Ele falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Observem: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, aí ser-lhe-eis testemunhas. Precisamos entender isso, que a igreja é que é testemunha de Deus no mundo, mas a igreja é testemunha quando ela de fato tem o Espírito de Deus, porque o castiçal só funciona como luz do mundo se tiver azeite. Estamos entendendo bem? Por isso que Jesus disse: esperai o Espírito Santo, que vai ser enviado. Aí sim as 2 testemunhas é a igreja e o Espírito Santo. Não é Enoque, não é Elias, é a igreja com o Espírito Santo, ou cada um de nós com o Espírito Santo. Aí já somos 2, ele, o Senhor, e nós já fazemos 2. Nós, mero vaso, mas ele é o azeite, onde então é possível que deste vaso haja luz, para ser testemunha do
Senhor, que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E quando o Senhor mandou, por exemplo, Filipe, não mandou de 2 em 2, mandou Filipe. Só que ele foi junto. Quando Estevão estava pregando e deixou aquela multidão irritada, Estevão estava sozinho? Foi por isso que ele foi morto? Não levou um irmãozinho para acompanhar, para ir de 2 em 2? Não, ele estava com quem? Com o Espírito Santo. Por isso que Paulo, quando ensina, escreve lá e escreve coisas tremendas que pode gerar dúvida em muitos. Depois ele diz assim: e eu cuido que tenho o Espírito Santo. Então não escrevia de si, mas debaixo da unção de Deus. Por isso que tem autoridade para sentar e dizer: digo eu e não o Senhor. Uma outra hora diz: não digo eu, diz o Senhor. Pronto. Adequadamente ele colocava as palavras. Então as duas testemunhas não são e nunca serão Enoque e Elias. As duas testemunhas somos nós. Por isso que em Apocalipse 22, verso 17 está ali outra vez claro: o Espírito e a esposa dizem: vem. Ou seja, 2, o Espírito e a igreja evangelizando o mundo, dizendo ao mundo: vem. Uma vez que alguém ouviu, ele também tem que dizer: vem, porque ele passa a ser igreja, aquele que não já está mais só, mas aquele que tem consigo o Espírito Santo. Por isso que Jesus diz: não vos deixarei, estarei convosco até a consumação dos séculos. Aí vem a transfiguração, um ponto. Mas o que é a transfiguração? Senão, como toda a Bíblia nós encontramos Deus mostrando a alguém uma visão. Mateus 17 e outras referências mais há. Jesus se transfigura, seu rosto fica como o sol, e aparecem 2 personagens: Moisés, que lembremos, morreu e foi sepultado, e Elias, que não morreu, foi arrebatado. E os 2 conversavam com Jesus glorificado. E o assunto é a morte dele, que teria que ser em Jerusalém. Observe tudo isso. E alguém diz que o Elias desceu do céu e apareceu no monte da transfiguração. E Moisés teve que ressuscitar então, para ir para o monte da transfiguração. E nós não entendemos que é uma visão, que Deus está mostrando uma visão, como Apocalipse é uma visão do passado, do presente e do futuro. Quando se vê em Apocalipse a multidão dos salvos, você está lá, irmão. Nós estamos lá. Mas no céu ainda, mas já está contado. Deus tem poder para mostrar as coisas que não são, como se já existisse. E a transfiguração não é nada mais que uma ilustração que Jesus mostrava para Pedro, Tiago e João, de que os profetas representados por Elias e a lei representada por Moisés testificavam dele, que era o Cordeiro de Deus, teria que morrer em Jerusalém. É o Isaac, amado de Deus, que teria que morrer nas colinas de Moriá. Jerusalém é Moriá. Para lembrarmos disso, relacionando com a palavra, é em Lucas, quando Jesus fala com os 2 discípulos no caminho de Emaús.
Lucas 24, o verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Estão notando aqui? Jesus falou do quê? Do que se achava, ou que falava dele, em todas as Escrituras, mas começando por Moisés, a lei, e depois pelos profetas, que na figura ali, o monte da transfiguração, foi mostrado na pessoa de Elias como modelo. Se Elias fosse João Batista, quem estaria na transfiguração seria João Batista. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Por que Pedro olhou e falou Elias? Se Elias fosse João Batista ou João Batista fosse Elias propriamente dito, Pedro ia olhar ao João ali e também Moisés, mas não era João Batista. Era o que? Uma visão que Deus dava a Pedro, Tiago e João, representando os profetas na pessoa de Elias. E eu pergunto, onde é que tem foto de Elias e de Moisés para Pedro reconhecer? Não precisa foto, irmão. Quando o Espírito de Deus testifica conosco, acabou. É a comunhão do Espírito que traz a revelação. Pedro não teve noção alguma de como que era a fisionomia de Elias e Moisés, mas olhou aquelas personagens, já o entendimento pela comunhão do Espírito já disse Moisés, Elias. E nós precisamos ter essa compreensão pelo Espírito de Deus, que não são eles. Moisés não ressuscitou, ele também está aguardando a ressurreição do último dia. E o Elias partiu, mas pode ficar descansado, não vai chegar antes de nós. Estaremos juntos no arrebatamento da igreja a encontrar o Senhor nos ares. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.